A Netflix chegou com mais um suspense policial cheio de reviravoltas chamado Cilada. Nessa minissérie de 6 episódios, a gente acompanha uma jornalista chamada Emma, que começa a investigar um caso de um adulto que está aliciando jovens garotas. Só que no meio do caminho acontece o desaparecimento de uma jovem, e esse caso todo pode envolver algumas pessoas que a Emma conhece. Essa aqui é mais uma minissérie baseada nos livros do autor Harlan Coben, que já possui muitas obras adaptadas na Netflix. Na verdade, o Harlan Coben assinou um contrato com a Netflix de fazer 13 adaptações lá no serviço de streaming. Até agora, 8 já foram lançadas, só que Cilada é a primeira adaptação latina que acontece de um dos romances do autor Harlan Coben. Ou seja, no livro dele, a história se passa nos Estados Unidos com personagens norte-americanos. Só que aqui, nessa adaptação para Netflix, acontece uma transferência para Bariloche, na Argentina, com personagens argentinos. Só que se você espera aqui dessa trama aquele sabor latino, personagens minimamente agradáveis que fazem a gente se relacionar à história, sinto lhe dizer que vai ser um pouco difícil. A maioria dos personagens, dos cenários em que eles estão envolvidos, são meio sem emoção. As expressões da protagonista e também dos personagens que rodeiam ela geralmente são rígidas. Eu entendi que esse estilo narrativo teve a intenção de fazer com que a gente não soubesse as intenções dos personagens. É pra dar aquele clima de mistério mesmo, pra gente ficar ligado no suspense da história. Só que essa atmosfera torna difícil da gente se conectar aos personagens. Sem falar que tem todo aquele clichê da protagonista que tá vivendo um luto, uma história traumática no passado dela. Isso geralmente acontece em tramas policiais investigativas, mas aqui dava pra tirar um pouco do pé ali do sofrimento, deixar a trama respirar um pouco, fazer a gente se conectar a alguns personagens. E olha aqui, eu vou te dizer que nessa trama realmente aparecem vários personagens coadjuvantes. Eles vão sendo adicionados de instante a instante, talvez para dar aquela sensação de que qualquer um pode ser o suspeito, qualquer um pode ser o responsável pelo crime principal da história. Isso acaba deixando tudo um pouco enfadonho e lotado de pessoas que a gente realmente não se importa. Sem falar que o desfecho da história, o culpado de tudo, só faltava estar em neon piscando, porque para mim foi extremamente previsível. A partir desse momento aqui do vídeo eu vou comentar o final com spoilers, então se você ainda não viu a série ou ainda não terminou, volta aqui depois porque você vai ver meus comentários sobre o final da história. Não precisava de bola de cristal para saber que o responsável por tudo era o melhor amigo do Léo, chamado Marcos. Inclusive esse personagem aparece no pôster da minissérie, indicando que esse aqui realmente é o principal suspeito, é o responsável de tudo, sendo que ele não é um personagem importante de fato para estar no pôster da série. Enfim, ele basicamente armou todo um esquema para prejudicar o melhor amigo dele, no caso o ex-melhor amigo, o Léo. O Léo ser acusado de aliciamento infantil, exploração sexual, abuso de menores. Só que aí na história tem uma outra reviravolta, que é quem é que foi realmente o responsável pela morte da garota Martina. E aí a gente descobre que foi o vizinho dela, um menino chamado Armando. E isso também foi extremamente previsível. Eu sei que eles tentaram fazer 2 reviravoltas, mas dava pra saber que isso ia acontecer. Então, no final das contas, as surpresas aqui dessa história para mim foram levemente frágeis. Dava pra gente telegrafar, assistindo, sabendo ali, basicamente a partir do 2º, 3º episódio, já dá pra saber que esses personagens realmente são os culpados. Só que no final das contas, essa aqui é uma narrativa que é bem feita, é bem sólida, só faltou ter um clima menos sisudo mesmo. E também faltou eles darem um pouco menos de previsibilidade pra gente pelo menos se perguntar realmente quem são os culpados, porque eu adivinhei de cara. Por fazer a gente adivinhar seus segredos muito facilmente, eu vou dar para essa minissérie da Netflix de 6 episódios, Cilada, 3 Fantasminhas. Realmente faltou ali uma pitadinha, uma dosezinha de sabor para fazer com que essa história realmente se destacasse. Não aconteceu, apesar de que realmente a série consegue realizar muito bem diversos quesitos técnicos. Até a atuação da atriz principal, Soledad Villamil, apesar de ser sólida, simplesmente não consegue salvar essa história. E é isso, pessoal, essa foi a minha análise da minissérie Cilada. Comentem aí se vocês já viram essa série.